E nas estações mais frias, fica difícil resistir àquelas comidinhas tão gostosas, claro, e cheias de gordura. É chocolate quente, é fondue, é pizza, sem contar naqueles pãezinhos deliciosos, ficam irresistíveis no fim da noite. Será que dá para se alimentar bem sem perder o sabor gostoso do inverno? Quem vai nos explicar isso é a nutricionista mais do que bonitinha, Carolina Santos. Carol, você tá linda, Carol. Imagina. Te falei em off. Obrigada. Ó, tá insuportável. Imagina, Rony. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Obrigada, Rony. Obrigado eu. Tá tudo bem, graças a Deus. Carol, parece, eu não sei se é engraçado, claro que deve ter, vocês, profissionais de saúde, devem saber. Por que a gente sente mais fome no inverno, hein? Pois é, né, Rony? Você vê? Por que todo mundo sente frio? Falar, né, um docinho, comer mais quantidade das coisas. Então, de fato, realmente, o que acontece, Rony? No inverno, né, pode ocorrer um aumento da necessidade energética do corpo para justamente manter a nossa temperatura, né? Porque a temperatura corporal. Porque a temperatura externa, normalmente, ela é bem menor que a nossa temperatura corporal, que varia de 36, 36,5 graus, né, Celsius. Então, o organismo, ele tenta lutar ali para se manter sempre nesse nível de 36, 36,5, enquanto a temperatura externa está 12, 15, 18 graus, que é bem menor da nossa necessidade, da nossa temperatura, né? Então, por isso que as pessoas tendem a comer um pouco mais e comer mais alimentos calóricos, mais quentes, mais gordurosos, enfim, porque as pessoas tendem a ter aquela necessidade mesmo, né? Porque o organismo está com um metabolismo um pouquinho mais acelerado para manter a temperatura corporal. Então, de fato, acontece mesmo. Eu vi uma vez numa aula de antropologia o seguinte, que como o homem era na verdade, na época, era caçador, saía por aí para poder manter a família dele, tinha que caçar e tal. No inverno era muito mais difícil. Então, eles comiam muito no inverno e a gente ficou com essa memória de DNA, não sei se é verdade também, né? Pode. Sim, mas é que hoje em dia já é diferente, né? Mas... Claro, ninguém vai sair para... Sim. Caçar um mamute. Sim. Mas é por aí mesmo, Rony. Há um aumento mesmo dessa necessidade, né? Em decorrência disso. Outra coisa. Eu faço aeróbica todo dia. Eu pratico exercício. Ótimo. Nessa época... As pessoas ficam com mais preguiça de fazer exercício físico, não sei por quê. Por que será, né? O frio. E não bebo água no inverno. Então, isso é ruim, né? Logicamente que no calor nós suamos mais. Eu não bebo, mas... Bem menos, né? E nosso corpo, ele é constituído por 60%, 70% de água, né, Rony? Então, a água, ela não deixa de ser importante no frio, não deixa. Então, a gente precisa beber água. Então, assim, qual que é a forma, né, que a gente deve encorajar a ingestão de líquidos? É bebendo mais chás, né? Então, chá que é quentinho, ou uma água aromatizada com cravo, com laranja. E o cravo, ele tem propriedades antivirais, inclusive. Você falou uma vez. Anti-inflamatórias, que agora no frio é bem legal, né? Que as doenças virais, elas ficam, infelizmente, mais em alta. Por exemplo, uma água aromatizada com limão e gengibre, que também é expectorante, também anti-inflamatório, antioxidante. Abre a corda vocal para nós cantores. Ótimo, perfeito. Então, é muito legal. Então, as águas aromatizadas com limão siciliano, gengibre, é tudo de bom, né? Então, assim, tenta tomar mais água aromatizada, o chazinho, o chá de erva cidreira, que a gente já até falou de várias ervas aqui, tem várias, água de coco, sucos, né? E, lógico, a água in natura, mas pelo menos estimular mais esses líquidos, porque a água, ela se mantém tão importante no verão quanto no inverno, né? Claro, então, claro. É muito importante a hidratação. E nosso metabolismo, ele é realizado em meio aquoso, basicamente. Então, a gente precisa de líquido, Rony, precisa, tá? Então, é um hábito que a gente tem que encorajar, não é beber um monte de líquido de uma vez, não. É beber ao longo do dia, entre as refeições, como a gente já comentou, né? Isso é fundamental. E tem gente que faz um erro muito grande, que é beber muitas vezes 2, 3 copos de líquido junto da refeição. Porque justamente não bebe líquidos entre as refeições e durante a refeição vai ter sede, vai ter fome e a digestão, ela fica comprometida, né? Quando você bebe muito líquido junto da refeição. Porque você vai diluir o suco gástrico, prejudica a digestão de proteínas, aí
ionização de vitaminas e minerais, e o metabolismo acaba, consequentemente, não ficando, também ficando comprometido, entre aspas, mas não sendo o ideal, né? Então, por isso que a gente tem que beber água entre as refeições e ao longo do dia. Uma outra coisa, né? Na alimentação é muito difícil, quer dizer, não acontece na tua nem na minha casa, mas na casa de praticamente todo mundo, no inverno ninguém come salada, porque a gente até comentou, né, numa das outras pautas, essa saladinha que gosta de bater na tecla. Então, Rony, as verduras verdes escuras são muito importantes, as verduras no geral, né? Elas são fontes de ferro, ácido fólico, magnésio, enfim. Então, são nutrientes, além da clorofila, né? Que é super importante também, que ela ajuda no nosso metabolismo, a desintoxicar nosso organismo. Enfim, então sempre gosto de bater na tecla. E a salada crua, antes da refeição quente, para quem quer controlar o peso, é muito importante também, tá? Ela ajuda a saciar mais, né? Então ela gera já uma sensação de saciedade, fazendo com que você coma mais controlado, principalmente no frio, que a gente tem mais fome. Então a saladinha crua antes do almoço e do jantar, mesmo se for antes de uma sopa, ela é bem válida. Tá? Agora, quem não come salada de nenhum jeito, Rony, o ideal é tomar que seja um suco de fruta com verdura. Tá aqui, esse aqui. Tá? Isso daqui é uma limonada suíça, Rony, é super fácil de fazer. Você pega, o que é legal, tem a vantagem do verde, né, da limonada suíça, que já é naturalmente verde. Com casca e tudo. Exatamente, com casca, e você insere aí uma verdura, um alface, uma couve, bate o limão inteiro, né, cortadinho, sim, com um copo de água, com uma folha da verdura, né, uma, duas folhas, tá, e adoça um pouquinho, coa e toma. Porque realmente o limão vai prevalecer o sabor, né, que é mais azedinho, então as pessoas tendem a aceitar muito bem, as crianças gostam muito desse suco, criança gosta muito de limonada, né, então aceita bastante. Então, você tomando 2 copos de suco com verdura, já ajuda, pelo menos a você estimular o paladar, mais adstringente, mais amarguinho, né, dos vegetais, das hortaliças, para você inserir aos poucos o alimento na vida, né, que é fundamental. E no frio, o líquido acaba também indo um pouco melhor, né. Essa receita, inclusive, que você está dando aí, tá no Face, tá no né? Face, tá no Facebook na página do nosso Facebook do programa. Do Todo programa Seu. Todo Seu. Então, por favor, acessem. E quem não gosta, na verdade, de jantar comida mesmo e acaba entrando nessa, olha que coisa. Pois é, Rony. Não, olha que maluquice, mas é tão bom. Pizza, lanche, quase todas as noites. Pois é, e assim, Rony, principalmente as pessoas que trabalham o dia inteiro, né? Tem pessoas, por exemplo, que saem de casa, sei lá, 7 da manhã e voltam só 7, 8 da noite. E não vai cozinhar um arroz com feijão quando voltar, enfim. Se não tem alguém que faça, né? Ou, enfim, a ideia seria, logicamente, se organizar um pouco, né, para fazer a comida que seja uma vez na semana e congelar, o arroz com feijão, enfim. Mas não tendo a possibilidade, Rony, há saídas sempre, tá? A pizza, logicamente, é uma refeição que a gente não deve comer todos os dias, ou quase todos os dias. A gente deve evitar, logicamente, porque tem um carboidrato de alto índice glicêmico, uma farinha branca, que engorda, né, aumenta o colesterol, fora os queijos. Então, assim, o ideal é a gente dar preferência sempre para pizza mais no fim de semana, né? Então, optar por aqueles recheios melhores, aqueles mais gordurosos, tipo 4 queijos, calabresa, vai comer um pedaço, né? Sem excessos. E o outro pedaço você come uma pizza mais leve. A gente tem que aprender a ter limite, né, Rony? Porque senão você não vive, enfim. Pizza eu gosto. Ter limites. Isso aqui nem por nada, eu não como, não gosto disso. Mas o caso aqui ainda da pizza, tem pizza de atum, de escarola, de palmito, né, com mussarela, que é um queijo um pouco mais leve. Tem as pizzas light, por exemplo, né? Lógico que a mussarela ainda é gordurosa, mas dentro o provolone, o parmesão. Com esses pães integrais. Sim, no caso de uma pessoa que quer comer um lanche, aí à noite pega um pão integral como esse, põe bastante salada verde, põe uma ricota, um patêzinho de ricota, um patê de tofu, ou um queijo branco, enfim. Dá para variar, né, Rony? Uma mussarela de búfala, eventualmente, para variar. Mas, enfim, um queijo mais magro ainda. Mais ainda que a mussarela de búfala, mas um queijo branco, uma ricota, que são os ideais. E fazer um patezinho mesmo, pôr um azeite para dar um saborzinho, um orégano. Porque a comida, Rony, tem que ser prazerosa. A gente não deve ter perder o prazer. Para quem gosta de cozinhar e de comer, que é o meu caso. Exatamente, né? Fala em ricota. Eu
Ricota, isopor, ricota puro, papelão, igual tudo tofu. igual, Você papel. o tofu, por exemplo, ele não tem muito sabor. Mas se você triturar, bater ele com azeite, colocar lindo. Isso, um azeitinho, um orégano, umas ervas finas, já muda o sabor. Muda, né? Então muda. acho que vai muito do temperinho. Isso aqui é a coisa que eu gosto. Sopinhas, eu né? Gosto. Sopinha isso, eu gosto. Isso. As sopas, Rony, elas são muito bem-vindas no inverno, né? Mas é óbvio que os ingredientes que você vai utilizar vai fazer toda a diferença. Se você fizer uma base de queijo, 4 queijos, creme de queijo, ela vai ser uma sopa mega pesada, muito calórica, né? Sopas que tem mais pele de frango, enfim, sopas mais pesadas, lógico que no dia a dia a gente evita. Como esporadicamente, ok. Mas no dia a dia a gente deve fazer sopas que tem base de hortaliças, verduras. Então, se você pega, por exemplo, uma base que tem mais água, aí pega ou espinafre, ou agrião, ou escarola, ou couve, fica uma delícia, né? E bem nutritiva. E você agrega um pouquinho de carne magra, ou um peito de frango, uma cenoura ou abóbora, que também serve como base, fica bem menos calórica, bem mais leve e vai saciar bastante também. Ou seja, significa que você vai emagrecer. Sim. Vai controlar o peso, né, Rony, também, né? Mesmo para quem não quer emagrecer, mas controlar o peso. E comer um pãozinho integral, quem quiser, junto, que fica bem gostoso também. Agora, isso aqui é outra maldade, que chega no fim da tarde, isso aqui é uma tentação. Você quer tomar um chazinho, comer um bolinho, um biscoitinho, Sim. uma coisinha. Esse lanchinho de tarde, né? Sim. Um chazinho quentinho, enfim. Então, Rony, na verdade, aquilo que eu sempre falo, você não só deve, como pode comer, né, uma coisa gostosa, né? Lógico que assim, tem as coisas que são, por exemplo, você pega um bolo com recheio. Bolo com recheio é super recheio, cobertura, eles são muito gordurosos, muito calóricos. Mas um bolo simples, um bolo de milho, um bolo de fubá, um bolo de laranja, enfim. E para o dia a dia ainda com farinha integral, inclusive nós temos uma receita no Face, que é um bolo de chocolate muito gostoso, tá? Esse é uma receita um pouco menor, mas a receita que eu passei é uma receita que ele fica maior. Facebook.com/programa todo seu. Tá lá a receita deste bolo aqui. Isso, é uma receita de bolo de chocolate à base de farinha de aveia e farinha de trigo integral. Rony, é uma delícia, sacia bastante. Para o dia a dia, é um bolo que vale a pena fazer, porque é um bolo mais saudável. Vou fazer. Tá? E assim, lógico, comer a cada 3 horas é muito importante, fundamental, Rony. Muito importante. Então não adianta nada você almoçar e só jantar. Não. Teu metabolismo vai para o espaço. É muito ruim. Você estimula o neuropeptídeo Y, que é um neurotransmissor que gera compulsão. Neuropeptídeo Y. Ele estimula neuropeptídeo Y, que ele estimula a grelina no estômago, que dá muita fome. E diminui a serotonina, que é o neurotransmissor de bem-estar. Então, isso vai gerando compulsão e, pior ainda, além de você ter esse desarranjo de hormônio neurotransmissor, que leva à fome, ainda tem o frio, que te dá mais fome. Claro. Então, quer dizer, aí a compulsão e o ganho de peso vai ser certo. Sem dúvida. Então, tem que comer a cada 3 horas, uma qualidade certinha e comer bolos mais saudáveis no dia a dia, se possível. Bom, é a bebida alcoólica, porque você vê, quando eu vou para Campos, chega no inverno, não eu pessoalmente, mas na rua, tá todo mundo assim. Porque tipo João Bobo, que o pessoal toma mesmo lá no frio, né? E o nosso negócio é mais um vinhozinho e tal. Eu sou sommelier, você sabe, eu adoro vinho, estudo enologia há muitos anos. Mas, embora em vários países o vinho seja considerado alimento... Europeus, né? É alimento, mas é um alimento com uma quantidade de calorias. O paradoxo francês, né, Rony? Como é que pode, né? Os caras lá tomam todos os vinhos, são magrinhos. Comem manteiga. Come manteiga, salame. O belga só come salame, embutido, toma vinho. Pois é. Magro. Pois é, Rony. Mas, assim, são estilos de vida diferentes, uma genética diferente, né? Genética diferente. Ao nosso Brasil. Mas aqui, Rony, como eu sempre comento, vinho tinto seco é uma bebida maravilhosa, tá? Como é uma bebida alcoólica, eu não oriento o consumo diário, tá? Não é uma bebida à vontade, não é diário. É sempre aos fins de semana, de fato. Porque assim, o que acontece? No frio as pessoas tendem a tomar todos os dias à noite. Só que todos os dias bebida alcoólica não é orientado, tá? Então assim, pode-se tomar o vinho tinto seco, fim de semana, aí você intercala com um copo de água, de preferência, para diminuir um pouco o efeito. Tome resveratrol, não é tanta sem coisa excessos, boa. mas é uma bebida maravilhosa de fato. Sem dúvida. Tá? Sem excessos, ela é maravilhosa. Antioxidante de primeira grandeza. Certeza.
Muito bem, então você vai passar agora o seu inverno comendo direitinho, para não virar, tá na época da Copa, uma bola de futebol, vamos chutar na rua. Não Sempre dá, né? agradecendo minha querida sobrinha, coisa mais linda do mundo. Dá uma olhada como é bonitinha, meu Deus do céu. A nutricionista Carolina Santos, que quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, colabora com o Todo Seu, com informações importantes sobre saúde e alimentação. Vou passar os telefones da Carol para você que quer eventualmente marcar uma consulta com ela, 2276-5413, 5594-4919 e também naquele site bonitinho que você conhece, www.nutrisantos.com.br. Tá bonitinho, não sei dessa blusa. Obrigada, Rony. Muito São fofos. Obrigada, você fica do com bem, Deus. né? Obrigada, Adoro Rony. você por isso.